Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Ao Sol no Quintal. Seja muito bem-vindo. Hoje é o primeiro vídeo que eu estou fazendo loira. Eu resolvi não pintar mais os cabelos, fazer uma experiência, deixar branco. Eu tenho agora que os brancos estão começando assim, e daí eu tô me vendo muito presa em salão. Eu não tenho a menor paciência para isso. Então eu fui lá, descolori um tanto, que agora o branco vai crescendo junto com o preto, tá? Mas eu não sei se essa ideia foi muito bem recebida aqui não, viu, gente? Vou te falar, meu marido levou um susto danado. E ele falou: olha, eu tô acostumado com você morena. Quer dizer, na verdade todo mundo tá acostumado, porque eu nunca tive cabelo dessa cor. É a primeira vez, vamos ver como é que eu vou me acostumar com isso, né? Dizem que eu vou gostar muito e que eu não vou querer mais ser morena. Vamos ver. Mas, de qualquer forma, agora eu estou legalmente loira. Legalmente loira, porque eu fiz em um salão credenciado, eu paguei pelos serviços, usei uma tinta de qualidade, então tudo dentro da legalidade. Então não sei porque que eu não sou legalmente loira. Então sou. Hoje eu vou falar de um livro muito, mas muito pesado, gente. Olha só. Esse aqui. Esse livro mexeu comigo de um jeito assim impressionante. Então assim, primeira coisa que eu vou dizer. Talvez eu dê um monte de spoiler. Se você não leu o livro ainda e você não gosta de spoiler, pra mim eu não tenho o menor problema com isso. Não é o spoiler que me tira a graça do livro, né? Mesmo porque eu acabei descobrindo que eu gosto do livro assim quando ele já se resolve logo no começo, como foi o caso, por exemplo, de Stoner, A Morte de Ivan Ilitch. Então, assim, são livros que logo no começo você já sabe o que vai acontecer no livro, né? E o desenrolar é que tem a graça. Então, assim, eu não ligo muito pra spoiler, não. Mas se você não gosta, pode parar de assistir agora o vídeo, deixa seu like aí, registra só a sua visita, mas não assista o livro, o vídeo, porque provavelmente eu vou dar uns spoilerzinhos. Então, esse livro aqui foi escrito pela incrível Eliane Brum. Eu já falei pra vocês que ela tem um livro muito interessante chamado No Olho da Rua. Tá ali. Não vou pegar não. Talvez eu pegue depois. Mas esse livro são vários contos. Qualquer dia eu gravo um vídeo então dele pra vocês, né? Porque o livro também é muito impactante. A Eliane escreve muito bem, uma moça jovem. E assim, eu gosto muito da narrativa. E esse livro aqui é muito cru. Ela não tem a menor pena de expor, né? As palavras são jorradas assim, né? Uma verborragia, ela não tem filtro, né? Ela não utiliza nenhum filtro para o leitor. Eu gostei muito do livro. E por que que eu gostei do livro? Primeiro que eu achei assim, o livro, ele é fininho, né? Ele é bem fininho assim, mas ele é muito impactante. Aqui tem um monte de marcação, né? Enfim, e aí o que que acontece? A protagonista, a Laura, ela é chamada porque a mãe não responde, né, as chamadas do porteiro, ninguém tá vendo, a mãe tem alguns dias, ela mora sozinha, e aí ela tem a chave do apartamento, eles já chamaram o bombeiro, mas acha melhor que vá lá para dar uma olhada, tal, e aí a Laura vai se dar conta de que faz um mês que ela não vê a mãe, ela fala com a mãe. E aí ela chega lá e vai desconjurando no caminho, não sei o que, tarará, e, bom, enfim, quando ela chega lá, ela pega a mãe em petição de miséria, né, porque é uma senhora, ela caiu, e, enfim, ela encontra um cenário de horror, bom, e aí a mãe precisa ir para o hospital, e ela acompanha essa mãe. E aí, para surpresa dela, ela vai ter que cuidar dessa mãe. Então ela pede demissão do emprego, vai morar com a mãe, desmonta o apartamento dela, vai morar com a mãe, e começa a escrever. Ela tem a palavra como uma válvula de escape, né? E ela começa a escrever. Então o livro, ele é dividido, a narrativa, ela é dividido em três tipos. Tipo que eu tô dizendo assim, né? Impressões, né? As palavras impressas. Então assim, quando ela é a escrita normal, é a narrativa dela para o momento, as lembranças dela, né? Quando essa narrativa, então assim, olha, deixa eu ver se vocês conseguem ver isso aqui, tá vendo? Ela vai um pouquinho mais fraca
isso aqui é a narrativa dela, das lembranças. Quando ela aparece um pouquinho mais forte, isso aqui é a narrativa do momento. E quando vem em itálico, assim, deu pra ver? É a mãe dela que escreve. Porque aí a mãe resolve também contar a versão dela dos fatos, né? Ela aproveita. E aí, no final das contas, ela recebe uma mãe passa mal, um mês depois de estar com ela, e ela tá com uma doença terminal, essa mãe. Então, assim, primeiro, o que me impactou muito o livro? Guardadas as devidas proporções, eu fui muito mais ligada ao meu pai do que à minha mãe. Então eu tenho alguma dificuldade de relacionamento com a minha mãe. E tento vencer isso agora, que ela está no final da vida, principalmente, que eu estou num certo grau de maturidade. Eu tento entender os propósitos dela, embora eu confesse que às vezes não é nada fácil, né? E assim, eu me vejo assim muitas vezes ainda aos 53 anos buscando a aprovação dela para algumas coisas, né? E é o que muito me impacta, né? No Natal, por exemplo, a gente se reuniu aqui em casa e ela chegou mais cedo e eu falei assim, mãe, eu tava esperando meu irmão, tava esperando a minha cunhada, os sobrinhos e tal. E eu falei, mãe, eu vou fazer um recital para você de piano. Eu vou tocar umas músicas para você, para te agradar. Sentei ao piano e comecei a tocar. Nisso meu marido saiu do banho, passou pela sala, cumprimentou a minha mãe. Quando eu me virei, a minha mãe estava no celular digitando. E aí ela virou pra mim, ela cumprimentou meu marido, virou pra mim e falou assim, bonitinho. Aquilo acabou comigo. Fechou o piano na hora. E aí eu fiquei perplexa, eu falei, gente, eu ainda busco a aprovação dela. Eu gostaria que ela dissesse pra mim, nossa, que bacana, né? Ou como você toca bem, ou como você não está tocando bem, mas eu reconheço o seu esforço de estudo. Mas bonitinho era tudo que eu não queria ouvir. E essas relações de mãe e filha, elas são muito competitivas, né? O livro é muito psicanalítico, assim, muito psicanalítico, né? E no final das contas eu vejo assim, as minhas irmãs morando longe, né? Eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, é médica, mora lá, trabalha lá, fez a vida dela, enfim. Uma irmã que mora no Espírito Santo. E meu irmão, que mora aqui perto, tal, e eu, na verdade, que sou aquela pessoa que carrega para o médico, que leva, que busca, que traz, etc. E que a vida toda passei buscando a aprovação dela e nunca consegui. Então, assim, o livro impactou muito nesse aspecto, porque eu também procuro ver que tem uma versão dela. O computador tá ligado, por isso que vocês estão ouvindo esse pum, eu bato aqui a mão, aqui, tá? E aí eu busco ainda muito a aprovação. Então esse livro me impactou muito por isso, né? As relações conflituosas, conturbadas, né, assim, e guardadas de devidas proporções, porque eu sou um pouco diferente, assim, da Laura, apesar de eu gostar de escrever, eu sou muito diferente dela em relação às percepções, assim, algumas percepções, mas, e tento entender, e a gente consegue ver o lado da mãe da Laura, né, e o lado da Laura nessa relação. Não tô aqui para julgar uma e outra e dizer que uma tem razão, etc. Mas você consegue entender o contexto quando você vê essas duas escritas, né? Ao contrário de alguns vídeos que eu vi o da Tatiana Feltrin, ela falando sobre isso, que ela achou uma leitura arrastada, e eu não achei engraçado, né? Como é que é a percepção das pessoas. Eu achei uma história assim, sabe, que me engolia. Eu olhava aquilo e aquilo ia mexendo e eu não achei nada arrastado, engraçado, né? Percepção. Talvez ela tenha uma relação muito mais legal, muito mais tranquila na vida dela, né? E o livro tem impactado assim. E aí é o grande spoiler, né? A doença que a mãe recebe no final é a mesma doença que o meu pai teve. E eu tinha uma relação muito próxima com meu pai. E a forma como a mãe morre, não exatamente a minha ação igual a da Laura, mas tudo se pareceu muito com a partida do meu pai. Então, você pode imaginar assim que eu chorei baldes quando eu li esse livro. No final, né, eu tava assim, me debulhando. E, gente, não é difícil eu chorar. Por incrível que pareça, eu sou uma
manteiga derretida, sempre fui, né, assim, muito depressiva, assim, muito, aquela criancinha que chorava por tudo, sabe, e muito sensível, muito não sei o que, eu choro fácil, eu choro no filme do Rei Leão, eu choro no filme do ET, quando passou o ET, né, eu já era mais ou menos madura, né, eu devia estar lá uns 19 anos, né, para 20 anos, alguma coisa parecida. Eu fui ao cinema, o menininho até virou para trás assim para olhar, porque eu chorava naquele filme do ET, e o ET queria voltar para casa. Eu, ET, vai, volta para casa, filhote, vai. Então assim, como eu sofro com essas coisas. Então imagina o que esse livro não fez comigo, né? Agora, no começo eu estava muito relutante, assim, dizendo, acho que eu não recomendo esse livro para ninguém, eu acho que eu não recomendo. Não, eu recomendo. Não, eu recomendo sim, leia com o coração aberto, né? Porque se você tem uma relação conturbada com a sua mãe, tá na hora de rever essas coisas, né? E talvez ela seja muito cristalizada e você não consiga mais mudar o jeito dela, mas você consegue se mudar. E quanta coisa eu já consegui depois que eu comecei a aceitar certas atitudes dela, certos pensamentos, etc, mantendo aquela distância que eu acho que precisa manter, mas estando ali à disposição para quando ela precisar e sem às vezes esperar, às vezes tomo uns cascudos desse, mas na maioria das vezes assim, sem esperar exatamente assim o que ela pode dar, né? O que ela pode dar é o que eu na verdade devo esperar. Então, gente, assim, sem reservas, eu indico sim esse livro. No primeiro momento eu falei, eu não vou indicar não, porque o livro é muito denso, é muito pesado. Não, mas a literatura tá aí, né? Para confrontar, para fazer a gente pensar, para fazer a gente refletir sobre as nossas relações, sobre a vida, né? E eu consegui entender o lado da Maria Lúcia, eu consegui, que é a mãe da Laura, consegui entender o lado da Laura, e que triste essas vidas, como elas foram amarradas assim, né? Então, eu não sou juiz de ninguém, né? Eu não posso ficar julgando assim, mas buscar entender que cada um é a soma de todas as experiências que teve durante a vida e principalmente aquilo que já traz como herança, né, comportamental e enfim, tem tanta coisa que nos constitui, né? Então assim, a gente precisa respeitar as experiências de cada um. Então, gente, minha dica de hoje é esse aqui, uma, duas, leiam sem medo. Tem problema não, você não vai sofrer muito mais do que a Laura sofreu com a Maria Lúcia, eu tenho certeza, né? Muito mais saudável a história aqui. Então por hoje é só, muito obrigada, gente, tchau, até a próxima.